Tá aí, então, Dorival. Liga o seu microfone. Tá respondido. Estamos tranquilos. Alguém está ao vivo antes de dar início? Alô? Oi. Tá, vamos lá. Pode soltar a transmissão, hein? Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, tudo bem? Lili Nascimento, da ESPN. Como o Olavo falou, muitas pessoas se perguntaram, né, o porquê da coletiva. Eu também, então fui uma dessas pessoas, mas, enfim, já sei que é para poder atender a todos. A gente está ao vivo no Sport Center. Eu gostaria que você falasse sobre planejamento para a temporada. Porque, assim, o Corinthians termina a temporada passada ganhando um título importante da Copa do Brasil. Inicia essa temporada ganhando o título da Supercopa Rei diante da equipe do elenco mais caro, né, do país, enfim, onde muitos colocavam o Flamengo como favorito pelo elenco que tem, pelo investimento que tem feito. E aí alguns torcedores se falam, 2 títulos seguidos, o que o Corinthians espera ainda para essa temporada 2026? Se dá uma acalmada, digamos assim, por já ter ganhado esses 2 títulos, como é que fica esse trabalho para 2026? Obrigada. Bom, primeiro é que era uma situação que vinha incomodando, né, todos nós. Até porque toda semana a primeira notícia estampada era justamente algo relacionado ao Corinthians, e de uma forma, às vezes, negativa, pejorativa em outras, enfim. E isso daí vinha realmente incomodando a todos nós. Eu acho que, de uma maneira ou de outra, de uma maneira ou de outra, nós começamos a alterar um pouquinho esse padrão de comportamento que vinha existindo, e eu acho que foi um fato importante. O que eu tenho é que sempre passar ao torcedor aquilo que seja o correto e de uma maneira mais clara possível. Eu acho que nós temos que ter o entendimento que nós estamos num processo de montagem ainda do nosso grupo, do nosso elenco. Nós não temos um elenco completo. Em razão, nós precisamos, assim, de termos mais atletas, melhorarmos e qualificarmos o nosso grupo. Eu acho que quando você tem uma boa equipe, você briga, às vezes, por taças. Quando você tem um grande elenco, você consegue se colocar em condições de poder brigar por algo maior, por campeonatos. E eu acho que é um momento que o Corinthians tem que se definir nessa condição. Ou nós daremos um passo um pouco maior, ou manteremos esse trabalho, até porque não é simples você compor um elenco. Nós temos aí, hoje, 12, 13 jogadores das categorias de base, que é um típico trabalho que eu gosto de executar, desenvolver. Eu acho que eu tenho muita paciência com esse tipo de situação, e foi em cima desses jogadores que nós pautamos no ano anterior, nos momentos mais complicados e difíceis que tivemos, e nos deram uma boa resposta. O que a gente precisa agora é de um passo também tão importante quanto mantermos e valorizarmos esses jovens, mas, acima de tudo, também temos mais alguns elementos que possam reforçar e melhorar a capacidade da nossa equipe. Dorival, Edson Rufino, 105 FM, pergunta a respeito da sua trajetória no Corinthians, vem marcando o seu nome com conquistas importantes. Agora, no caso específico do Campeonato Brasileiro, este ano vai ser sem susto? Você tem convicção disso? É justamente por isso que eu falei anteriormente, que se nós não estivermos atentos, não melhorarmos, não focarmos na melhora do nosso grupo, você vai correr riscos, sim, porque é um campeonato muito perigoso. É um campeonato muito complicado. O próprio Campeonato Paulista se mostra dessa maneira. Então, nós não podemos ficarmos achando que, olha, as coisas estão resolvidas e o ano de 26 vai ser melhor do que o ano de 25. Não, é uma ilusão. O futebol é muito dinâmico e ele tem que ser sempre monitorado de uma maneira em que você não perca os caminhos que você precise encontrar para poder chegar em objetivos. E nós temos a obrigação de estarmos ligados, querendo melhorar a todo momento,
buscando tudo que possa ser feito dentro e no entorno, né, do centro de treinamento, para que as cobranças, que deverão ser ainda maiores esse ano, elas possam também caber dentro daquilo que esteja ao nosso alcance, para que entreguemos algo um pouco melhor ao torcedor. Eu acho que nós temos que continuar trabalhando dessa forma, insistindo, querendo mostrar a todo momento as carências e as necessidades que nós temos, para que, se Deus quiser, futuramente nós tenhamos um grupo ainda mais forte, em condições de poder brigar por algo maior e melhor. Boa tarde, Dorival, Enzo, primeiro da Central do Timão. Falando um pouco ainda nessa linha de temporada, o Corinthians começa a temporada, um ano de 2006 um pouco diferente. Agora no domingo já vai ter o terceiro clássico do ano, já disputou uma final, já estreou no Brasileirão e a gente ainda está no começo de fevereiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança de calendário, quais foram as principais dificuldades para a sua comissão técnica e se o saldo até aqui é mais positivo ou negativo essas mudanças. Obrigado. Olha, eu acho que é um calendário difícil para todo mundo, não é confortável, não é uma situação tranquila. Nós já tivemos aí praticamente, logo depois do jogo da Ponte Preta, que já foi um jogo difícil, mais 3 clássicos, RB, Bragantino, na sequência Santos, São Paulo e agora Palmeiras. Um campeonato que está exigindo muito das equipes que foram até um pouquinho mais tarde no Campeonato Brasileiro do ano anterior. Está sendo difícil de você poder administrar tudo isso, porque as necessidades de uma partida e logo na sequência já com um Brasileirão aí praticamente em andamento. Então, nós estamos aprendendo a conviver com uma nova situação, essa é a realidade. Por isso que eu falo que nós temos que ter um elenco um pouco mais composto, um pouco mais preenchido, para que nós possamos ter condições de disputarmos competições em igualdade com as demais equipes. Nós não podemos ficar no meio do caminho. Nós temos que ter uma decisão daqui para frente, aonde nós vamos tentar chegar. Nós vamos continuar o trabalho, independente do que aconteça, com todos os jogadores que aqui estão, tentando valorizar e melhorarmos, qualificando individualmente a capacidade de cada um, para que coletivamente a gente ganhe de alguma forma. Dorival, boa tarde, Pedro Ramiro aqui. Eu queria voltar só um pouco na conquista da Supercopa do Brasil. Eu não sei se você viu, mas que com esse título você chegou ao seu 15º na carreira e igualou o Tite como entre os treinadores da Série A que mais tem título. Pensando um pouco de legado, pensando um pouco, voltando um pouco para o teu passado, pensando no legado que você quer deixar para o futuro. Eu sei que você tem o teu filho como auxiliar, às vezes você tem o teu neto ali na beira do gramado, ele é pequenininho e tal, mas ele está fazendo parte dessa coisa do futebol com você. O que você pensa para o futuro? O que você pensa de deixar de legado também com esses 15 títulos? Olha, assim, eu nunca planejei muito minha vida. Eu sou muito sincero com vocês. E eu ouço falar muito a respeito de planejamento, de desenvolvimento de carreira. Eu nunca fiz isso. Eu sempre deixei que as coisas acontecessem. Eu tentei me preparar o máximo possível, estudei de todas as formas, apanhamos muito no dia a dia na nossa formação, até porque nós nunca tivemos assim um curso específico para determinada função. Isso nunca existiu. O que eu entendi é que você, sendo um professor de educação física, você estaria apto a ser futuramente um treinador de futebol, até porque naquela época eu nem sabia se seria um atleta profissional. Também ainda nessa entre-safra, entre categorias de base e o profissional da Ferroviária de Araraquara. Então eu tentei me preparar muito e fui fazer educação física, que era um curso que me daria a possibilidade, se não conseguisse ser atleta, de repente participar de uma comissão técnica, ser um preparador, um auxiliar, alguma coisa desse tipo. Na época nem existia essa função de auxiliar técnico. Mas eu queria estar no meio de uma comissão técnica de futebol. E, graças a Deus, a minha carreira foi sendo direcionada, levada para esse lado, né, de atleta. Depois de 19 anos como atleta, a oportunidade de ser aí, treinador. Um pouco antes, tive aí quase um ano como executivo de futebol do Figueirense. Então, para mim, foi uma vivência interessante, uma preparação
dentro de todo esse período, os últimos 5, 6 anos, eu prestava muita atenção nas reações dos meus treinadores, o que faziam, o que o elenco não gostava, o que gostavam, anotava treinamentos, melhorava alguns treinamentos dentro da minha visão. E com isso eu comecei já estreando num clube de Série A, que foi o Figueirense. Então, para mim, foi um passo muito importante. E acredito que tenha construído uma carreira aí altamente, que me deu um retorno muito alto em termos de conhecimento, em termos de entendimento. Essa minha preparação foi fundamental para que eu pudesse me desenvolver como profissional, dirigir aí a maioria dos clubes brasileiros, e isso para mim é um prazer, uma satisfação. Eu acho que o número de campeonatos ele é importante, mas não é o principal. Para mim, o reconhecimento de atletas, como aconteceu nesse último jogo, praticamente 12, 14 jogadores do Flamengo indo nos cumprimentar, jogadores que passaram pelas nossas mãos em algum momento. Felipe Luiz foi um jogador que eu lancei e hoje é um treinador de futebol. Então, isso tudo para a gente tem um valor muito maior, talvez, do que uma simples conquista, que todas elas eu valorizo muito, enalteço muito, mas assim, até um determinado momento. Acabou o jogo, eu já estava começando a pensar no que nós faríamos na semana. É assim, a nossa vida é assim. Parece que é só um alívio momentâneo daquilo que está acontecendo. Não é fácil, não é simples. Dorival, aqui à sua esquerda, da Natália da Casa TV. Queria que você comentasse sobre as suas contratações, né? Os jogadores que chegaram, que até agora mostraram um papel importante no Corinthians. Então, o Matheus Pereira um papel importante nos clássicos, o Caio aí como assistência, Gabriel Paulista sendo titular na Supercopa e fazendo um gol numa final. Qual foi seu papel, obviamente, junto com o Paz, junto com o Stabile também, na escolha desses atletas? Como você tem avaliado eles no dia a dia? O que você tem visto, principalmente nesse começo de temporada tão intenso? Eu acho Obrigada. que, primeiro, nós estamos usando muita criatividade, né? Porque nós não temos uma condição muito favorável nesse momento de buscarmos investimentos, como muitas equipes hoje, felizmente, estão alcançando dentro do país. Então, nós temos que usar a criatividade e nós procuramos filtrar o máximo possível todas as informações a respeito de todos os atletas. Temos uma equipe especializada nisso dentro do clube, que faz uma primeira aprovação, depois nos passam os nomes, aí levamos para a nossa equipe de análises, que aqui trabalha conosco diariamente, porque esses jogadores, essas pessoas têm uma noção um pouco maior das características do atleta que a gente precise para determinadas funções. A partir daí, com a aprovação, nos é elevada os nomes para mim, Marcelo, aí sim a gente finaliza as condições, olhando, de repente, 3, 4 nomes, qual seria mais aconselhável, mais viável no momento, as melhores condições, tecnicamente, taticamente, enfim. E depois de uma reunião final, chegamos a um determinado nome. É assim que nós temos feito. Todos os homens passam pelo crivo de várias pessoas para que a gente possa tentar errar o mínimo possível, já que nós não temos essa possibilidade nesse momento. Pode acontecer, o jogador não tem certificado de garantia, mas é um fato que você tem que tentar errar o mínimo para tentar ter a melhor equipe possível em condições. Dorival, boa tarde. Lucas Bolfer, do canal Savidril. Dorival, de um ponto de vista tático, o que você julga que foi o seu maior trunfo dessa final? Seja uma marcação individual, uma orientação individual, uma jogada ensaiada, instrução específica para algum jogador? O que mais te deu essa sensação de que era isso que eu queria e deu 100% certo nessa final? Olha, eu acho que foi um jogo muito interessante, não só por parte do Corinthians, como também do Flamengo. As mudanças que existiram, as alternâncias táticas que aconteceram dentro da partida, era sempre um desafio para que a gente pudesse tentar antecipar uma ideia que Felipe estava colocando, ou ele, da mesma forma, fazendo justamente contra a gente. Eu acho que o principal é que nós tivemos variações interessantes, mudanças de comportamentos de determinados jogadores. Fizemos, sim, uma marcação um pouco mais individualizada, correndo um risco muito grande, porque nós deixamos praticamente 3 jogadores contra 3 atacantes do Flamengo, que são excelentes atacantes, mas eu acho que a nossa equipe estava muito determinada, conhecendo e sabendo
de tudo que poderia acontecer. Eu acho que um erro já provocava uma correção logo em seguida. Eu acho que o primeiro tempo foi muito em cima disso, finalizando a primeira etapa com aquela jogada ensaiada, exaustivamente ensaiada, muito bem trabalhada, muito bem pensada, repetida inúmeras vezes para que a gente pudesse chegar a esse resultado. Eu acho que foram várias situações. Nós temos uma equipe que levanta todos os dados possíveis de cada equipe. Nós temos mudado com frequência a maneira de nós jogarmos, a forma como nós estamos em campo, os comportamentos de alguns jogadores, executando várias funções. Por exemplo, nesse último jogo, o Ranieri, ora era um terceiro zagueiro, ora era um volante, ora ele saía naquele corredor como se fosse um meia. Então, assim, o que nós buscamos é justamente isso, passarmos o maior número de subsídios possíveis aos atletas para que eles possam encontrar suas melhores condições em campo. Eles é quem irão resolver partidas. Nós temos que dar toda a condição possível, apresentarmos tudo aquilo que estiver dentro do nosso alcance, para que possamos ir melhorando. E foram jogos muito importantes dentro da Copa do Brasil, onde nós eliminamos adversários poderosos, que já vem num processo um pouquinho à frente do nosso, resultados que foram fundamentais, importantíssimos, e eu acho que isso tudo aí engrandece demais as conquistas que nós tivemos. Foram jogos eliminatórios, mas muito complicados, difíceis e que exigiram muito taticamente. Tenho certeza, tanto da nossa parte quanto dos nossos adversários. Por isso que eu acho que esses jogos poderiam ser um pouco mais debatidos por tudo aquilo que apresentaram ao longo de 180 minutos, esse último 90 minutos. Dorival aqui. Boa tarde, Bianca Molina, TNT Esportes. Dorival, nas tuas coletivas tu tens batido muito na tecla de planejamento, né? Como vocês têm se debruçado nesse planejamento para superar uma pré-temporada que foi curtíssima e um mês de janeiro que foi abarrotado com 7 partidas, se a gente contar ali até dia 1º de fevereiro. Acho que o torcedor já entendeu que muito possivelmente em alguns jogos os melhores jogadores, os ditos titulares, não estarão em campo. Dentro disso, tu tens amanhã a 6ª rodada do Campeonato Paulista e no domingo já tem o 3º clássico da temporada, um enfrentamento que sempre dá o que falar, um derby diante do Palmeiras. É possível já tu afirmar que amanhã tu deves ter mais uma vez uma equipe bem diferente do que foi na Supercopa e mais uma vez um time mexido? Obrigada. Não, nós não temos um outro caminho. Nós não temos como finalizarmos um mês jogando com apenas uma equipe, com pouquíssimas alterações. Então, nós temos que tomar algumas decisões. E essas decisões passam pela importância de cada partida e pelas necessidades que nós temos. O que nós precisamos é estarmos em campo com jogadores em melhores condições, em que 2 dias e meio depois você está a disputar novamente uma partida de tamanha importância, mais um clássico, eu acho que vai ficando... Entendem agora o porquê de nós estarmos necessitando de um elenco um pouco mais composto, um pouco mais preenchido, justamente para que nós tenhamos a possibilidade de, no momento de alterações, o nosso nível, o nosso ritmo forem mantidos. Eu acho que esse é o objetivo. Como o jogo que fizemos em Rio Claro, um jogo muito difícil, muito disputado, mas ainda assim com o Corinthians tomando a iniciativa da maioria do tempo de partida. Eu acho que é esse o objetivo que nós queremos. Bom dia, Dorival. Alexandre Gimenez aqui, Portal Meu Timão. Boa tarde já, né? Boa tarde. Ô, Dorival, você no mata-mata tem um retrospecto absurdo, né? São 24 duelos eliminatórios, 22 vitórias. Eu queria falar do outro lado da moeda, Dorival. Pontos corridos. Você, no seu currículo, tem praticamente todos os títulos, já, mas ainda falta um Brasileirão da Série A. Eu queria saber de você quais são os desafios, quais são as principais dificuldades e o quanto isso ainda te incomoda, se é que isso te incomoda depois de ganhar tantos títulos, né, Dorival? Obrigado. Não é uma coisa que me incomode, mas é natural que todos nós queremos sempre
resultados. Eu tive 2 vice-campeonatos brasileiros. Um pegando o Flamengo na 7ª colocação e um segundo iniciando com o Santos, brigando até as últimas rodadas com o Palmeiras, com o Flamengo, se não me falha a memória, tinha mais uma outra equipe, perdendo jogadores durante os 2 meses mais importantes do ano, que foram julho e agosto, para a seleção olímpica em 2016, que foram Thiago Maia, Lucas Lima e Gabriel, aliás, Zeca, Thiago Maia e Lucas Lima, e para a seleção que foi jogar a Copa América Centenária nos Estados Unidos, também 3 jogadores, Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Gabigol, ao longo da competição. Logo em seguida, quando existe o retorno deles, que ficaram 2 meses lá fora, nós tivemos a perda do Gabriel, vendido para a Internacional de Milão, e a lesão do Gustavo Henrique, que aqui está, uma lesão muito séria de joelho, juntamente com o Luiz Felipe, que era o outro zagueiro da nossa equipe. E mesmo assim, vendendo os jogadores, nós fomos ao vice-campeonato brasileiro aquele ano. Então, enquanto eu tive equipes de qualidade nas minhas mãos, eu também conheço os caminhos. Eu sei como se chega. Agora, na grande maioria das vezes, eu tive equipes de composição. Ou peguei muitos trabalhos com grandes equipes que estavam em zona de rebaixamento. Em 2022, quando eu pego o Flamengo, também no Campeonato Brasileiro, estávamos na 16ª colocação. E fomos ao segundo lugar até um determinado momento. Quando as coisas apertaram, eu tive que dar uma atenção maior para as Copas, que eram a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, assim, me deem um grupo em condições, eu vou também lutar por coisas boas. Eu não tenho dúvidas disso. Nós temos um grupo que está se mostrando forte, que se tivermos aí mais alguns elementos que venham a reforçar as necessidades que temos e que já pontuamos, eu não tenho dúvidas que nós poderemos fazer um campeonato bem diferente. Mas, para isso, você precisa se recompor rapidamente. O campeonato já está em andamento, as coisas já estão andando, as equipes já estão montadas. E todas as equipes do futebol brasileiro contrataram muito ao longo desse ano. Estarão muito mais fortes, muito mais do que no ano anterior. Por isso, essa atenção ela tem que ser muito maior da nossa parte. Dorival, aqui Gabriela Ribeiro da Globo. Na semana passada, véspera da Supercopa, a gente entrevistou o Nelsinho Batista, que foi técnico do Corinthians na primeira Supercopa, e ele falou para a gente o quanto ele estava torcendo para que você ganhasse essa segunda Supercopa pela amizade também, claro, mas também porque ele gostaria muito que você deixasse para trás as frustrações que eventualmente passou na seleção brasileira. No domingo, depois do título, você deu várias entrevistas nas quais você citou essa temporada na seleção também. E o que eu queria te perguntar é se esses 2 títulos tão grandes, num clube tão grande como o Corinthians, te ajudaram a deixar para trás um pouco das frustrações que você passou na seleção. Boa tarde. Assim, primeiro que eu quero colocar uma coisa em relação à seleção. Nunca existiu mágoa, nunca existiu, em sentido nenhum, levando para esse lado. Mas é natural que tenha gerado muitas desconfianças da minha parte em relação até ao meu trabalho, de um modo geral, porque as críticas foram muito pesadas demais. Na minha opinião, desconstruindo o trabalho de uma carreira toda. E engraçado que hoje os nossos resultados são muito próximos ao do professor Ancelotti. Muito próximos. Se vocês verem aí, o percentual é praticamente igual. Nós tivemos 16 partidas, ele está atingindo agora a 8ª partida, se não me falha a memória, com números praticamente semelhantes. Então, assim, o entendimento do trabalho que estava sendo executado naquele momento e que foi muito mal visto da forma como ele aconteceu. Apenas isso que eu lamento. Eu não tinha dúvidas que nós faríamos um trabalho visando a Copa, que foi o que eu pontuei, e que ele nos daria resultados, porque nós chegaríamos no momento da Copa com uma equipe já
com praticamente 2 anos e meio em crescimento, em evolução, num processo que é necessário que toda equipe passe. Ninguém queima etapas no futebol. Mas eu percebi uma impaciência generalizada, para não usar outros termos, que me causaram assim uma situação muito desconfortável e inclusive de ex-atletas, de companheiros com quem sempre tive assim um contato muito claro, limpo e da minha parte muito leal, o que não existiu da parte de muitos desses profissionais, não generalizo, mas muitos desses, entendendo o momento que a CBF passava, muito conturbado, muito difícil, com muitas contestações. Então, assim, o ambiente não era totalmente favorável para que se desenvolvesse um trabalho, e mesmo assim nós estávamos ali, com a segurança do que poderia acontecer futuramente, em razão de tudo que estava sendo plantado. Eu sempre fiz trabalhos nesse sentido. E no quesito mata-mata, ou mata de uma Copa do Mundo, eu também sei trabalhar, eu tenho noção do que é. Eu acho que a prova dos resultados que nós estamos tendo aí, e não foram com equipes que eram favoritas, não. Quando eu cheguei aqui, não era favorita. Quando eu cheguei no São Paulo, nunca foi favorito. Quando eu cheguei no Ceará, nunca foi a equipe favorita. O próprio Flamengo estava em uma dúvida geral e, de repente, a hora que acabaram as 2 competições que nós ganhamos, era o melhor time do Brasil e que qualquer um faria aquele tipo de trabalho. Eram essas as colocações que eram feitas. Então, assim, as pessoas tentam menosprezar. Eu não me importo com isso. Eu, sinceramente, eu procuro olhar minha vida sempre para frente. Sou muito agradecido a Deus por tudo que recebi como atleta, tendo a oportunidade de ser um mascote da Ferroviária de Araraquara, acompanhando grandes jogadores, jogando contra grandes jogadores, jogando 19 anos da minha vida e agora com 24 anos como treinador. Então, para mim, passei por tudo que vocês imaginem dentro do nosso país. E mesmo assim eu sobrevivi. Então eu sou um sobrevivente, um passageiro da agonia, mas estou ainda inteiro em condições de poder continuar desenvolvendo por tudo aquilo que eu me preparei para fazer. E vou continuar, podem ter certeza disso, porque está na minha vida, está no meu sangue, eu me preparei muito e não vou me deixar levar por situações. Eu acho que o ser humano ele tem que se atentar muito para aquelas pessoas que estejam ao seu lado, as pessoas que te orientem em todos os momentos. Se um dia partir uma crítica dessa pessoa, leve ela a sério, porque essas pessoas querem o teu bem. As demais, me desculpem, poderiam criar muito mais do que penalizarem, criticarem. Eu acho que a criação ela é muito mais difícil, por isso que as pessoas se limitam. Então elas preferem criar, desculpem, criticar. É muito mais simples, é muito mais fácil. Mas em termos de produção, é quase nulo, é quase zero. Para essas pessoas, eu só tenho a agradecer por fortalecer e me ajudarem a crescer. Dorival, aqui Wagner Vieira, TV Band, pegando um pouco de carona nessa última pergunta e também na pergunta do Ramiro em relação ao legado. Você é técnico multicampeão, chegou na seleção brasileira que, para todos que falam, é o ápice da carreira de um treinador. E aí o projeto não deu certo para quem estava lá comandando, o projeto foi encerrado e você teve que continuar sua carreira e continua demonstrando resultado, como você disse. Você falou que não planeja, mas como que você pensou sua carreira pós-Copa do Mundo? Como que você imaginou a sua carreira? E pegando um pouquinho na história do legado, a gente viu agora o Mano Menezes assumindo uma seleção peruana, em tese, pensando para frente da sua carreira, você pensa em dirigir novamente uma seleção, que, mesmo que não seja a brasileira, isso ainda está no teu horizonte? Olha, assim, quando eu falo que eu nunca planejei nada na minha vida, eu deixei as coisas acontecerem, e sempre foi assim. Eu sempre tentei me preparar muito para que eu pudesse dar sempre um passo um pouquinho maior. E sempre fui caminhando de uma maneira consistente, com muita segurança. O que eu fico feliz é que em todas as equipes que eu passei, eu sempre valorizei muito as categorias de base, jovens valores aí que foram revelados só na Copa, não essa última, a anterior,
nós tínhamos 14 jogadores, uma matéria feita pelo meu amigo Mauro Naves, nem eu sabia disso, tinham 14 jogadores que tinham iniciado ou passado pelas nossas mãos logo no início das suas carreiras. Então, em 23, você ter 14 jogadores, olha, para mim era um número assim muito expressivo. E eu acho que isso daí pautou sempre a minha maneira de ser dentro da minha profissão. Eu acho que quando a gente fala de legado, a gente fala nisso. Hoje, se nós olharmos aí, nós temos alguns garotos muito promissores. O Corinthians, com certeza, daqui a alguns meses, poderá ter um retorno muito bom. Nós temos jogadores hoje que voltaram a ser observados e até, de repente, com uma possibilidade de estarem tendo uma oportunidade até numa seleção brasileira. Eu já ouvi falar de Mateuzinho, já ouvi falar de Bidu, eu já ouvi falar de Bidon, eu já ouvi falar de Hugo, que está, graças a Deus, está tendo aí as suas oportunidades. Então, assim, eu acho que Yuri, eu acho que é um momento que o Corinthians está começando a ressurgir com uma sustentação muito importante. Eu acho que esse é o maior legado de todos nós profissionais. É deixarmos o clube amanhã, futuramente, numa condição muito melhor do que quando nós chegamos. Eu acho que é isso que eu penso. E por isso que, graças a Deus, eu voltei pela terceira vez a um Flamengo, eu voltei 2 vezes a um Vasco da Gama, eu voltei 2 vezes ao São Paulo, 2 vezes ao Santos Futebol Clube, justamente porque algo de positivo nós fizemos lá dentro, em razão de todo esse processo que eu aprendi a viver e que, às vezes, mudam as engrenagens, mas elas permanecem executando as mesmas funções. E eu acho que isso foi muito importante na minha carreira. Por isso que eu sou um profissional que eu me sinto lisonjeado, muito reconhecido pelos atletas, de um modo geral, e muito satisfeito com tudo que aconteceu até hoje. Mas ainda com muita lenha para poder entregar aos clubes uma melhor condição e muito trabalho e dedicação. Eu acho que é dessa forma que eu penso e sempre vou continuar agindo, independente de resultados. Você prepara, resultados você não administra. Você não tem como saber aquilo que vai acontecer. Mas a preparação para resultados ela é fundamental para que você os alcance. E isso eu tenho uma equipe que me abastece muito e me dá totais condições de poder desenvolver trabalhos, acredito, de alto nível em todas as equipes. Dorival, aqui à sua esquerda, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes, boa tarde. Ontem, em entrevista, você admitiu as negociações adiantadas pela renovação do Fabrício Andileri, que o contrato dele se encerrou ao final do ano, ele não se reapresentou desde então, porque não tinha mais vínculo com o clube, e agora está próximo de uma renovação. Tendo em vista que ele perde essa primeira parte da temporada, como você pretende recebê-lo enquanto treinador e como você imagina que o grupo o receba depois de ficar mais ou menos 20 dias afastado dos demais? Obrigado. Eu acho que o grupo conhece bem, não tem segredo nenhum. Eu, como treinador, da mesma forma. Agora, é natural, ele vai ter que passar pelos processos necessários para que possa, caso aconteça, a finalização de tudo isso. Está bem adiantado, mas ainda não solucionado. Caso venha acontecer, é natural. Será muito bem recebido e vai ter o tempo necessário aí para poder se integrar da melhor forma possível. Boa tarde, Dorival. José Eduardo, da agência Ultimão. Bom, como você falou, uma das suas características, uma das características do seu trabalho é trabalhar com jogadores vindos das categorias de base. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre um dos jogadores que passou a ter oportunidade no elenco profissional com a sua chegada, o André. Então, sobre como que ele vem se desenvolvendo e o papel dele, a importância dele nesse grupo do Corinthians. Eu acho que é um jogador que tem muitas qualidades. Quando o vimos atuando aqui, nesse campo aqui atrás, era ainda um menino que vinha voltando de uma lesão, eu não o conhecia. Eu percebi algumas características interessantes. Todos esses jogadores foram muito bem preparados. Nós não trouxemos e os colocamos ali, você vai jogar. Todos eles passaram por, no mínimo, aí 3 meses de preparação. Os trabalhos que estão sendo desenvolvidos com todos eles é para que possamos corrigir alguns comportamentos, melhorarmos algumas condições que nós observamos dentro daquilo que nós achamos o ideal.
tentando lançá-los no momento certo e adequado. André vinha entrando aos poucos, de repente, ele próprio está encontrando um caminho e que está nos passando uma segurança. Cabe a gente agora ir administrando as oportunidades que ele tenha para que nós possamos tê-lo sempre muito bem e num processo de evolução. Voltando a essa palavra de legado, né? Daqui a alguns meses, eu acho que o Corinthians tinha que se preparar para saber quem nós iremos vender e não de uma outra forma, que os clubes venham aqui e queiram, de repente, esse determinado jogador. Não, amanhã nós estamos dispostos a vender determinado atleta, porque ele já está preparado, ele já nos entregou tecnicamente e agora ele segue o seu caminho, dando um outro tipo de retorno ao nosso clube. Então, eu acho que esse é um segundo momento que nós temos que atingir futuramente para que possamos solidificar essas mudanças que aconteçam dentro do nosso clube. Dorival aqui, Fábio Lázaro do UOL. Você tem uma comissão técnica que te acompanha há um bom tempo, mas queria falar especificamente de um integrante que é o seu filho, Lucas. Qual o tamanho da interferência, do impacto do Lucas hoje na sua comissão técnica? Hoje, quais são as principais funções dele no trabalho do dia a dia? Qual a importância de ter ele ao seu lado na beirada do campo? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse impacto do Lucas, e até você falou na primeira resposta, né, que você nunca planejou nada. Essa parte de nunca planejar nada também passa por nunca ter planejado trabalhar com o Lucas? Como foi esse começo de trabalho com ele? E conta um pouquinho com a gente, influência e impacto, por favor. Bom, ele está comigo desde 2010, desde a minha saída do Santos para o Atlético Mineiro. Ele veio evoluindo, uma evolução muito clara. Já anterior a isso, ele já trabalhava como um observador técnico. Todos os nossos adversários futuros, ele observava no dia da partida anterior que nós tínhamos, em todas as equipes que eu estive. A partir do momento que ele passou a integrar a nossa comissão, eu percebi um desenvolvimento muito rápido dele. Hoje, ele é praticamente o que executa todas as funções dentro da minha equipe. Ele se responsabiliza pela montagem, pelo desenvolvimento dos treinamentos. Nós temos uma equipe muito bem composta, com 5 analistas que fortalecem o nosso trabalho a todo momento, buscando dados mínimos de todos os nossos adversários. Por isso que eu digo que o nosso plano de jogo, a cada rodada, ele altera por completo, tanto ofensiva quanto defensivamente. Cabe muito em razão do que o adversário apresente, e o adversário ele é muito bem estudado. Eu acho que isso daí tem nos trazido detalhes muito importantes de correções que nós provocamos e proporcionamos para que os jogadores possam estar um pouco mais seguros dentro de cada partida, no mínimo conhecendo contra quem estarão jogando. E isso tudo passa muito pela organização dessa nossa equipe de trabalho, que é comandada por ele. Os trabalhos de campo ficam divididos entre o Lucas e o Pedro. Eu estou sempre dando atenção em uma ou outra parte do campo, nem sempre os trabalhos são no mesmo campo, então às vezes eu estou transitando entre um campo e outro. Geralmente Pedro fica com o sistema defensivo, Lucas com o sistema ofensivo. Depois, na integração, o Lucas se preocupa, Pedro um pouco mais de atenção com as bolas paradas e os comportamentos defensivos que devam ser corrigidos. A gente trabalha mais ou menos nesse sentido. Ainda temos o João e o Gui, que foram remanescentes, né, tanto das equipes que passamos quanto da seleção brasileira, além dos que compõem a equipe do Corinthians, que também foram integrados. Por exemplo, nós temos um amigo que havia trabalhado com a gente no São Paulo, então já conhecia nosso sistema de trabalho, que está aqui dentro. Acaba um treino agora na parte da manhã, nós ficamos aqui até
resolvendo problemas mais pontuais e participando dos treinamentos do todo, já que a atenção sempre é um pouco dividida entre as fases de construção ou de defensiva da nossa equipe. Dorival, aqui, Matheus Quintino, Rádio Carneto. Esse gancho também sobre lembrado que você falou, teve dois jogadores. Tiveram uma evolução muito clara na mão da sua comissão técnica desde que vocês chegaram, que certamente foram criticados pela torcida, né? Que é os dois laterais, o Mateuzinho e o Matheus Bidu. Queria que você falasse hoje no seu esquema de jogo a importância desses dois jogadores ali para o seu. Também você falou um pouco por cima, né? Dada a sua experiência no cargo, você acha que são dois jogadores que hoje estariam preparados para vestir a camisa da seleção brasileira? Olha, eu acho que são jogadores muito promissores e que merecem ter, de repente, uma atenção para que futuramente, não sei em que momento, possam sim estar brigando por uma possibilidade. Eu tenho certeza que estão sendo observados por aquilo que vem rendendo. Bidu já fazendo um campeonato, na minha concepção, muito bom, desde a metade do ano passado para cá. Tendo um destaque, um jogador puramente técnico, muito centrado dos seus compromissos e num processo de desenvolvimento muito interessante. O Mateuzinho sempre foi um jogador muito regular em todos os sentidos. Nós, quando aqui chegamos, nós não tínhamos jogadores de velocidade. A nossa velocidade eram pelos lados do campo. Por isso, a nossa equipe se concentrava muito em jogar por dentro, para que nós pudéssemos ter os corredores explorados, né, pelos nossos laterais. Eu acho que foi isso um ponto que nós tentamos valorizar o máximo possível, o jogo de apoio dos laterais, para que nós pudéssemos estar com uma saída um pouco mais acelerada, justamente pelos laterais. Eu acho que isso foi um ponto positivo. Nos deu não só uma ação muito forte, mas, acima de tudo, de uma saída um pouquinho mais veloz, e acabou nos dando aí subsídios muito positivos para que pudéssemos ter novas opções nos momentos em que necessitávamos de ter uma saída um pouco mais veloz daquilo que acontecia naturalmente por dentro, quando a equipe passa a ter um outro tipo de comportamento para poder atacar o adversário. Dorival, boa tarde aqui, Vitor Bano, Jovem Pan. Minha pergunta é também sobre o Lucas. Em entrevista ontem, ele foi perguntado sobre a possibilidade, no futuro próximo, dar um passo diferente na carreira, se tornar um treinador, se desvincular ao fato de ser da sua comissão técnica. E ele respondeu que essa possibilidade deixa ele muito mexido, porque ele valoriza o fato de trabalhar com o pai, conviver diariamente com o pai, ainda mais numa profissão que te afasta da família, né? Te deixa muito tempo longe dos seus familiares. E eu queria saber de você, se essa possibilidade também mexe contigo, de trilhar em caminhos diferentes, você e seu filho, e se você acha que está próximo disso acontecer, de o Lucas seguir a carreira dele em voo solo e ser um treinador também. Eu fico muito tranquilo nesse sentido, porque eu acho que ele foi preparado dentro do campo. A preparação dele não foi apenas em observações, leitura ou qualquer coisa nesse sentido. Muito pelo contrário. A preparação foi no dia a dia. Eu sinto ele muito preparado. Com certeza ele vai ter um caminho talvez até mais tranquilo do que eu tive dentro da minha carreira. A minha torcida é para que isso aconteça, que ele possa ser muito melhor do que eu fui até então. Eu acho que ele tem preparo para isso. Tudo é uma questão de tempo ou oportunidade. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 clubes que nós passamos, ele teve 3 convites para que permanecesse no clube, como treinador efetivo quando da minha saída. Então, eu acho que isso daí já é um caminho que vem mostrando a ele que daqui a pouco uma decisão ele terá que tomar. Eu não sei se ao final da minha carreira ou ainda em andamento, a gente nunca sabe, mas eu torço para que aconteça no momento certo, em que ele se sinta cada dia mais e mais preparado para que possa dar um passo na sequência. Dorival, aqui bem na sua frente, Gabriel Braga do Papo com Calvo, boa tarde. Pegando um gancho do que você já respondeu em outras perguntas,
como você gostaria ou como você imagina que a torcida do Corinthians vai se lembrar de você e do seu trabalho no momento que tudo se encerrar nessa história sua com o Corinthians? Obrigado. É difícil isso. Eu não sei. Olha, é engraçado, mas eu cruzo com todo tipo de torcedor e eu não deixo de frequentar um shopping, uma loja, porque por causa do meu cargo, não. Independente de estar perdendo ou ganhando. E eu sempre encontro assim um feedback muito positivo de todos os clubes que eu passei. Pô, Dorival, tá na hora de voltar aqui, ali e tal. Eu acho legal, interessante isso. De um modo geral, o comportamento é muito positivo. Eu espero que eu possa deixar também aqui dentro uma história nesse sentido. Mas muito em razão do meu trabalho e não apenas de resultados. O que eu vejo é isso. Eu sinto que está na hora de nós começarmos a avaliar futebol pelo trabalho e não somente pelos resultados. Porque são muitas variáveis de uma equipe para com a outra. E os termos de comparações são os mesmos. Domingo, se nós não ganhássemos o jogo do Flamengo, nós estaríamos sendo bastante contestados por um motivo ou outro. Mas nós temos igualdade de condições do que o Flamengo nesse momento, no entorno dos clubes, da vivência dos clubes, nesse momento talvez não. Mas nós temos a obrigação de nos prepararmos e irmos corrigindo tudo que vinha acontecendo aqui dentro para que um dia nós possamos estar, como já estivemos, no mesmo nível de todas essas equipes. E o Corinthians vai alcançar esse objetivo, eu não tenho dúvidas disso, porque está fazendo um trabalho muito sério em todos os setores do clube. E eu acho que é isso que a gente precisa. Por isso que os nossos passos aqui dentro, em termos de contratações, eles têm que ser muito bem medidos para que não extrapolemos e não passemos à frente das possibilidades que o clube nos apresenta. Mas reconhecimento, eu acho que é pelo trabalho e não apenas por um ou outro resultado que de repente aconteça ou não aconteça. Dorival, alô? Dorival, boa tarde. JP Cardoso da Mesa Esportiva. Minha pergunta é mais sobre o elenco do Corinthians ainda, especificamente sobre Garro e Bidon. No único momento que você utilizou os dois como titulares desse ano, o Corinthians abriu o placar contra o Bahia com assistência do Garro e gol do Bidon, mas levou a virada no primeiro tempo. Como você enxerga os dois jogando juntos no campo? Se você planeja utilizá-los ao longo da temporada, talvez juntos ou apenas um deles no campo? Na entrevista do ano passado contra a América de Cali, você disse que enxergava o Bidon como meia e como o Garro também é um meia, talvez eles tenham que jogar separados ou não. Então, eu queria saber da sua visão sobre os dois juntos para o resto da temporada, se você enxerga Garro e Bidon atuando juntos. Eu ouvi essa mesma colocação quando eu cheguei no Flamengo a respeito de Gabigol e Pedro. Então, é a mesma resposta que eu te dou. Grandes jogadores se entendem. Pode ficar tranquilo. São meias e eu posso jogar com dois meias. São atacantes e eu posso jogar com dois atacantes ou com três. Para mim não importa. Grandes jogadores se encontram. Eles têm capacidade e não foram responsáveis nem pelo 1-0, nem tampouco pelo 1-2. A equipe foi responsável. Então, assim, para mim não há problema nenhum. E ninguém mais do que eu quer ver Garro e Bidon, de repente, juntos, podendo produzir pela nossa equipe. É tudo questão de tempo. O Garro vem evoluindo, vem crescendo, vem voltando a encontrar a sua melhor condição de 2024. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, tudo é questão de tempo, para que nós possamos ter esse jogador que foi decisivo, principalmente na sua chegada, onde foi considerado o melhor meia do futebol brasileiro, merecidamente. Dorival, Ismar Rodrigues, da Rádio Coringão. Você tem uma carreira muito extensa, experiente, vencedor, e você chegou no Corinthians num momento muito conturbado e passou por um ano muito intenso, podemos dizer assim. Teve algo aqui nesse período que você está no Corinthians que te impressionou, que te causou assim, nossa, isso daqui eu não imaginava? Só confirmou aquilo que eu já esperava. O espetáculo que a torcida proporciona e vem proporcionando nos últimos
nos últimos 30, 40 anos. A torcida do Corinthians, o que eu vi nesse movimento da ida dos torcedores a Brasília, de quase 200 ônibus das torcidas organizadas, mas também aqueles que foram de Kombi, de bug, de carona, fazendo viagens aí malucas, vendendo carro para poderem ir, enfim, o esforço que essas pessoas fizeram, isso aí mexeu com todos nós. Dentro do ônibus, a gente ia acompanhando os movimentos que vinham acontecendo. E eu até falei ontem, acho que numa das entrevistas que eu dei, a hora que finalizaram o Poropopó, a gente podia fechar o estádio, sair todo mundo, pagar um novo ingresso e voltarmos a ter o espetáculo, aí sim o espetáculo jogado. Porque o que fizeram até aquele momento foi impressionante. Então, eu acho que você passar a conviver hoje ao lado dessa torcida é um fato que é marcante para qualquer profissional. E eu fico muito feliz de poder estar participando de um momento como esse, porque o que eu tenho visto aí mexe com todo mundo. É uma coisa muito diferente. Aqui. Boa tarde, Dorival. Cross, 10º Flow Esporte Clube. Bom que não é nenhuma bomba. O torcedor fica feliz, que ultimamente, coletiva, o torcedor se preocupa bastante. Mas a respeito ainda dos reforços, você bate bastante nessa tecla, e realmente não tem como discordar, o Corinthians precisa muito de reforço nesse momento, mas também há uma crise financeira muito grande no clube. A gente sabe que dificilmente chegarão grandes reforços, ou até mesmo chegará mais reforços, não dá para saber. Então, quanto a isso, não tem como discordar. Mas levando em consideração a situação financeira do clube, né, daqui em diante, como manter, né, caso não chegue, como manter a mentalidade vencedora desses atletas que já venceram, principalmente para uma competição como a Libertadores, que é uma competição muito disputada, com times que realmente dão a vida em campo. E se me permite uma segunda, a respeito do Martínez, você já falou, já conversou sobre isso com a gente, mas o quanto que atrapalha o profissional Dorival Júnior e os jogadores em campo, porque deve fazer falta não só nos treinos, como também nos jogos. O quanto que atrapalha essa não vinda do Martínez, essa não volta, né, do Martínez para vocês, enquanto profissionais? Trabalha bastante porque é um jogador de uma composição dentro de um elenco que é escasso. Hoje nós temos uma alteração para o meio-campo, numa função um pouquinho mais defensiva, apenas uma alteração. Então, nós temos que ter consciência disso. Caso não aconteçam contratações, eu vou continuar tentando entregar o meu melhor, fazendo o que eu fiz o ano passado. Resultados a gente não administra, não tem como. Agora, nós vamos continuar trabalhando, nos entregando como foi. Não sei o que entregaremos como resultado, porque nem sempre teremos os melhores jogadores em condições. A equipe do Corinthians, ela reunida, ela é forte. Ela, como aconteceu no ano passado, onde nós perdemos ao longo de toda a temporada aí, hora 10, hora 11, hora até mais jogadores, nós ficamos muito defasados e com uma pressão muito grande nas costas de garotos, jovens valores que ainda vinham sendo praticamente lançados. Então, isso tudo nós temos que ter consciência. Um campeonato de longevidade, você precisa de um elenco forte. Às vezes, taças você alcança de uma outra forma. Nem sempre acontece. Dorival, aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Você falou sobre a base, você vem revelando jogadores aqui no Corinthians. E depois do título, saiu vídeos, imagens do Memphis, com a galera da base, com os jogadores da base. Foi importante para você, treinador do Corinthians, ter esse jogador experiente, conversando com os atletas da base, como que é esse dia a dia? Se você me permite uma segunda, o quão Paz te dá esse título da Supercopa. Obrigado. Eu acho que é muito importante a função de um atleta que tenha a grandeza no coração, não apenas a grandeza esportiva, de poder dividir experiências, vivências com atletas da base que estão ali iniciando praticamente e que os têm como referência. Eu acho que isso é muito positivo. Até hoje, me deu uma paz relativa, segunda, terça e quarta. A partir de amanhã, esquece. O que passou já ficou
Não tem como voltar atrás. O que nós temos é que construir agora uma nova história. Nós não temos um outro caminho. No futebol, você não vive do que você já fez. Você vive do que você possa fazer ali na frente. Então, para mim, já começou segunda-feira. Ou melhor, no domingo à noite, no voo, eu já estava pensando o que fazer na segunda. Dorival, boa tarde. Daí Bittencourt representando o canal do Café de Setorista. Eu gostaria de saber qual que é o seu posicionamento em relação à situação de José Martínez, tendo em vista que ele é um atleta importante para o elenco, inclusive foi titular na final da Copa do Brasil, um dos destaques em campo. E qual que é a sua visão sobre todo esse imbróglio envolvendo o volante e a necessidade dele no elenco? Obrigado. Bom, primeiro que é importante porque ele está no nosso elenco, certo? Segundo, não poderia ter acontecido um fato como esse. Todos nós temos problemas. Eu tenho também um passaporte que está estourando agora. Acho que eu tenho mais 6 meses aí de vida. Então, eu tenho que renová-lo. Já teria que ter acontecido lá atrás. Esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, aconteceu um fato que ninguém esperava. A intervenção no seu país. Então, isso nós temos que tentar entender. Quarto, no momento em que ele chegue, a gente vê as explicações que ele terá. E as decisões que serão tomadas pela diretoria e pela comissão técnica. Boa tarde, Esteban Rojas, correspondente da Agência Internacional France Press. Já você falou um pouco sobre como é o trabalho do Corinthians em condições financeiras difíceis. Mas eu queria perguntar, estamos vendo diferenças financeiras cada vez mais grandes no Brasil. O Brasil sempre teve um campeonato muito competitivo, com muitos campeões diferentes. Mas agora as diferenças financeiras são cada vez mais grandes. Você, como trabalhar com isso, não hoje ou amanhã, sino a longo prazo? E depois também, se você acha que há um risco que em Brasil, a longo prazo, pode acontecer o que está acontecendo em muitas ligas da Europa, com gigantes cada vez mais gigantes. Obrigado. Eu concordo, essas colocações são pertinentes. As nossas ligas, e aí é méritos dos clubes que se prepararam antecipadamente e hoje vivem uma situação onde um atleta possa ser comprado do futebol europeu. Há quanto tempo isso não acontecia? Um atleta que eu falo, não um que já esteja programando um retorno, ao contrário, um jogador que estava em evidência e com possibilidades de, de repente, ser vendido até internamente. E esse jogador é resgatado por um clube brasileiro. Isso é um ponto altamente positivo e nós temos que reconhecer. Porque se prepararam para viver um momento como esse. Agora, em termos de competição, eu não tenho dúvidas que nós estamos desenhando uma situação semelhante. Isso já foi falado lá atrás. Por isso que os clubes que saíram na frente, por méritos, pela percepção que tiveram, naturalmente, estão na frente e terão uma possibilidade maior de se manterem nessa posição. Os demais terão que trabalhar muito para que possam se estabelecerem, encontrarem uma regularidade e, a partir daí, sim, terem um novo caminho traçado. Não será fácil, não será simples. Eventualmente, acontecerá dentro de uma competição brasileira, de uma equipe de menor expressão, que esteja em dificuldades, que consiga chegar, mas nem sempre isso vai acontecer. Na prática, e aí entendendo o futebol, como nós estamos observando há muitos anos, as grandes equipes, as equipes estabelecidas e com uma regularidade financeira, naturalmente levarão uma vantagem muito grande. Volto a falar por aquilo que produziram, por aquilo que fizeram, por terem saído na frente das demais equipes, hoje, naturalmente, poderão estar à frente de todas. Dorival, aqui. Eu sou o Ricardo, do canal KKSCB, e eu queria saber de você sobre gestão de elenco. Você falou sobre o elenco curto do Corinthians para competições extensas até o final do ano, mas como vai gerir a expectativa dos atletas que não jogam, acabam não jogando, não entrando como titular
em partidas importantes, como foi na Supercopa, o caso do Garro, também o André Ramalho, que foi titular na final da Copa do Brasil, e teve o Gabriel Paulista em seu lugar e acabou fazendo o gol do título. Parabéns pelo título, eu queria saber como fazer essa gestão de expectativa com o elenco. Eu acho que eu vivo tomando decisões desde o momento que eu acordo praticamente. E a minha função, ela requer isso. Em muitos momentos, eu vou tirar um atleta que, de repente, ele entenda que não mereça sair, ele entenda que esteja vivendo um bom momento, mas por uma necessidade ou outra, isso vai acontecer. Não é demérito para ninguém, não é um menosprezo, não diminui a carreira de ninguém. O André é um cara que continua sendo respeitado, foi campeão outro dia da Copa do Brasil, não jogou essa partida pelas características e pelo que o jogo nos pedia. Mesmo aconteceu com o Garro. Então, assim, mas são jogadores importantes. De repente, amanhã possam estar em campo. Então, nós temos que ter esse cuidado e uma lealdade sempre digna para fazer com que o atleta ele continue acreditando naquilo que você fale. Eu sempre agi dessa maneira. Então, não vou mudar. Eu procuro ser muito honesto e correto com meus atletas, porque amanhã são esses mesmos jogadores que estarão nos dando uma resposta. E podem ter certeza que o Garro e o André continuarão sendo tão importantes como sempre foram ao nosso grupo, ao nosso time e à nossa torcida. Aqui, Dorival. Boa tarde. Sou o Vitor Silva, da Rádio Mais Esportes. A minha pergunta é sobre os seus planos futuros na equipe alvinegra, né? Até o seu contrato vai até o dezembro de 2026. Você se imagina fazendo planejamento já para a próxima temporada, mesmo com a nova gestão vinda para a equipe do Corinthians? Olha, não. Eu acho que futebol, você não pode pensar lá na frente, não. Você tem que pensar no mês de fevereiro agora. Eu sempre trabalhei dessa forma. Até os nossos contratos deviam ser semanais, porque o treinador de futebol não tem um outro caminho. Eu tenho que pensar na semana. Tenho certeza que se acontecer qualquer fato negativo quinta e domingo, você ia estar me fazendo um outro tipo de pergunta. Eu não tenho dúvidas disso. Então eu não posso pensar lá na frente jamais. Val, boa tarde, Vitor Scarali do GE. Você falou em alguns momentos sobre reforços, né? Eu queria que, se você pudesse, claro, falar quais são as principais urgências que você entende nesse elenco do Corinthians, o que falta, principalmente faltando o Anilera agora, né? Que está muito caminhado. Assim, eu não quero falar por posições, entendeu? Se você até quiser fazer uma outra pergunta, não tem problema. Eu não quero só falar por posições. Mas em todos os compartimentos a gente precisa de mais um elemento, no mínimo. Obrigado, Dorival. Boa tarde a todos. Obrigado, gente. Aí, capitão, entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Tem que atender uma mala aí. Acho que a galera aqui está bem preocupada com o filho, né? Casos de família, isso aqui. Olha, eu sinceramente não sei o que falar, cara, porque inacreditável. Assim, o Cross, eu acho que o Corinthians em si acaba procurando problemas, cara. Como assim, capitão? Quando o Olavo vai fazer a introdução da entrevista coletiva do Dorival, aí o Olavo ele fala que é porque eles estavam recebendo muitos pedidos de exclusivas do Dorival. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, meu. Pra mim parece uma piada, porque tem superintendente de comunicação, tem assessores, organiza uma agenda e vá atendendo, né, na medida do possível. Agora vai marcar uma entrevista coletiva porque um monte de gente tá pedindo coletiva. Imagina o tanto de entrevista que o Memphis deve receber por dia. Cara, desculpa fazer, sabe, esse tipo de comentário, mas, cara, pra mim não faz sentido nenhum, Cross. Então, aí gera expectativa, marca uma coletiva, ele deu entrevista ontem. Ah, sei lá, cara. Ô, Cap, é com você aí, agora eu não consigo desenrolar. Pode ir tocando aí que o Zero tá se movimentando aqui, que eu preciso só sair daqui.
Mas vai tocando aí que eu já vou continuar no ar aqui, mas vai tocando aí. Tá, então, rapaziada, ó, acabou de acontecer a coletiva do Dorival, durou um pouco mais de 1 hora essa realidade, ele respondeu várias perguntas, perguntas sobre o filho, perguntas sobre... Ó, eu vou falar a verdade, em determinados momentos, o Dorival tava parecendo um coach, não tem problema nenhum, ele acabou de ganhar a Supercopa, mas... Ô, Cap, pode centralizar a gente aí que o Zerão desligou a geral. Tá, e assim, quando você tem a oportunidade de repente ter uma entrevista dessa com o treinador que tem uma duração de pouco mais de 1 hora, uma das questões que eu gostaria que o Dorival tivesse respondido, ele não respondeu, cara, que é sobre Cap, Libertadores. Desculpa te interromper, você consegue centralizar a gente aí, que eu acho que o Zero fechou já a câmera geral, tá? Eu não sei se você já fez. É que pra mim tá normal. Tá só nós dois na ainda. tela. Ah, Tá não, só nós agora dois. atualizou. Pode seguir, atualizou. Tá? atualizou É que eu pode tinha seguir. deixado a sua como tela maior, assim, ó. Rapaziada, primeiro, o Corinthians está prestes a entrar numa fase de grupos de Libertadores. Nós estamos, há alguns anos, passando vergonha, sendo vexatória mesmo a participação na Libertadores. O ano passado, nós não saímos da pré-Libertadores, nós não conseguimos entrar na fase de grupos. Sendo eliminados na pré-Libertadores, nós caímos na fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, também uma competição da Conmebol. Não passamos da fase de grupos da Sul-Americana. Esse ano, nós entramos direto na fase de grupos. Então, o Kroos perguntou para o Dorival sobre o Martínez, que inclusive a pergunta foi até repetida pouco tempo depois que o Kroos havia feito, mas o Dorival ele não falou sobre Libertadores, cara. Ou eu mosquei em um momento aqui da transmissão, mas o Dorival ele não aprofundou o assunto Libertadores. E foi exatamente o perguntado, né? Foi exatamente o perguntado. Pô, como é que você vai manter essa mentalidade vencedora, principalmente para Libertadores? Mas vai lá, Cap, segue aí que já a gente dialoga. O Borges, o Kroos perguntou sim, cara, sobre a Libertadores. O problema é que o Dorival ele entrou muito na questão do Martínez. Por que eu falo da Libertadores? Eu acho que a questão planejamento Libertadores é algo que mexe muito, principalmente como o Corinthians vai se comportar. Porque eu tenho falado nos últimos dias, e muita gente fica até bravo comigo, porque, cara, nós acabamos de ganhar um título, então é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. No ano passado, rapaziada, quando o Corinthians ganhou do Internacional por 4-2 no Campeonato Brasileiro, aquele jogo que nós tivemos 2 gols anulados, depois do jogo, eu falei assim, se o Corinthians jogar dessa forma em todos os jogos, nós seremos campeões brasileiros, como jogamos contra o Internacional. O Gamarra falou assim, isso da Corinthians TV, capitão, eu já discordo de você que no próximo jogo eu acredito que nós teremos dor de cabeça. Mas aí eu centralizei naquela partida, e o outro jogo realmente nós perdemos. Inclusive o Gamarra chegou até a citar a minha fala, mas eu falei, não, se jogássemos contra o Internacional. Então por que eu tô falando isso? É muito fácil hoje eu falar assim, nós vamos chegar na Libertadores e vamos bem porque nós vencemos o Flamengo. E não dá, cara. Não dá. Para mim, hoje, o Corinthians, com o time que nós temos, nós não passamos da primeira fase. Não os 11 em campo, mas sim o elenco. E eu senti que essa coletiva do Dorival foi mais para falar da família do Dorival. Meu, o Cap, do Dorival vai fazer o ano que vem, cara. Dorival, Cap, deixa eu te falar uma coisa. Porque assim, a gente já tem que ir embora, porque 3 horas da tarde eu tenho outro programa e é 1 hora até o estúdio. Deixa eu falar pra você. Eu nunca vi um caso de família que nem esse aqui, cara. Exato, assim, caso de família. Não, o bagulho vai ficando constrangedor, porque assim, mano, eu não quero saber do Lucas, tá ligado? Com todo respeito ao filho do Dorival. Eu quero saber do Corinthians, velho. Eu quero ver o Corinthians. E aí, o que vai acontecer agora, Paulo? E o Martínez, como é que tá a situação? Como é que a gente tá agora em relação às competições que a gente vai disputar? Qual a preparação? Qual o planejamento para Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, sabe? Esse tipo de coisa que não dá para entender, cara. Porque, cara, com todo respeito novamente, eu não quero saber da comissão técnica do filho, eu quero saber do Corinthians, cara. Então, assim, eu acho que a galera deu uma
mudou um pouco a rota ali, né? Porque pô, tava só Dorival, e eu senti um pouco que o Dorival queria falar dele, cara. Você viu? Ele alongava as respostas quando era o 40% assunto. de seleção. Então, mas quando o Dorival ia dar a resposta, falando dele, era meia hora. E você pergunta do Isso. Corinthians, ele fala 5 minutos. Aí é foda. Exato. É difícil. É E difícil. outra- Ô, Cap, eu vou ter que te deixar agora, porque o Zerão e eu, a gente tem que partir. Eu vou deixar você agora com a resenha. Eu quero me despedir da nossa audiência. Espero que vocês tenham curtido aqui a cobertura diretamente do CT do Corinthians, tá bom? Infelizmente, hoje a gente demorou para perguntar. A gente foi um dos últimos, na outra a gente foi um dos primeiros. É assim, gente, coletiva hoje tinha muita gente. Ainda bem que não foi nenhuma bomba, né, capitão? Vamos terminar assim. Sim. Graças a Deus, não teve nada de sério e tal. Graças a Deus. Foi só o Dorival realmente falando dele, 90% da coletiva e 10% do Corinthians. Mas assim, para quem queria saber dessas coisas, tá tudo certo. Mais uma vez eu tentei fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente pro Corinthians, né? Pro torcedor que quer saber do Corinthians. Espero que vocês tenham curtido aí e daqui a pouco a gente tá de volta. Na verdade, amanhã eu volto pro Bom Dia, o capitão ainda continua na resenha com vocês. Capitão, tamo junto. Boa. Valeu, Croizão. Valeu, rapaziada. Então, o Cross que esteve lá no CT, fazendo a cobertura da coletiva do Dorival. Bom, deixa eu voltar minha tela aqui. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu voltar ao normal. Assim, eu até vou pegar uns comentários de vocês aqui. Isso aí já é uma interpretação minha, tá? Para mim, a coletiva foi 40% seleção, 50% a vida do Dorival com da sua família e 10% de Corinthians. O Kroos, ele fez uma pergunta sobre Libertadores e sobre o Martínez. Ele respondeu só sobre o Martínez. Eu gostaria de saber qual o planejamento da Libertadores pelo fato da questão de vexame mesmo, cara. Eu não quero passar vexame na Libertadores e volto a dizer a vocês, eu não quero ser engenheiro de obra pronta. Seria muito fácil aqui eu chegar e falar assim para vocês, rapaziada, nós vencemos o Flamengo, agora nós vamos com tudo para cima da Libertadores e vamos longe, oitavas, quartas de final, semifinal, porque nós acabamos de ganhar um título, mas hoje, a minha avaliação para vocês, por exemplo, ontem, o Memphis e o Yuri não treinaram em campo, hoje é o último treino, será que o Memphis joga amanhã contra o Capivariano? É uma grande pergunta. Não dá para jogar todos os jogos. Libertadores são jogos extremamente difíceis, cara. Você joga contra uma equipe, você joga contra, às vezes, a arbitragem, você joga contra a Conmebol. Nós sabemos como funciona o sistema. Para mim, a última Libertadores que nós tínhamos condições de ganhar, tirando a de 2015, que nós fomos eliminados, eu acho que mais por questão de soberba do que dentro de campo, a de 2013, nós fomos eliminados pela Conmebol, nem foi pelo Amarília. Eu tenho uma opinião do que realmente aconteceu naquela Libertadores. Mas assim, eu gostaria de ouvir mais questões envolvendo futebol. Exemplo, Dorival, você tem o Caio César, você quer mais um atacante. Ninguém tocou no assunto do Kaique, por exemplo, se era um pedido dele. Enfim, para mim foi mais um desabafo do que propriamente algo esclarecedor. Não é questão de reclamar de tudo, não, o Nissa. É que a própria polêmica é o clube que causou. Porque você abriu uma entrevista coletiva com o treinador, horas depois dele ter concedido 2 entrevistas para 2 veículos diferentes, distintos. Primeiro, a Rádio Bandeirantes e depois o Meu Timão. E aí ter uma entrevista dele no CT, aí vem na mente da maioria, tanto é que a primeira pergunta foi falado disso, nós até achamos, né, que de repente poderia acontecer alguma coisa, porque ele havia, então o próprio clube procurou isso daí, a marcar uma entrevista do Dorival, horas depois ele conceder 2 entrevistas para 2 veículos, 2 entrevistas para 2 veículos, entenderam? Então é isso. Se o Corinthians quisesse, ele iria jogar. Conmebol nos odeia desde que o Romarinho... cara, eu nem vejo por isso, viu? Eu vejo mais porque aconteceu na Libertadores em 2013, tá? A mídia é muito fraca, os repórteres geralmente não entendem nada de futebol e fazem perguntas óbvias, repetidas, e para criar polêmica. Cara, eu não quero falar sobre isso,
Primeiro porque eu não tenho formação acadêmica, tá? Na área na área de jornalismo. Hoje eu tô na prateleira aí considerada de influenciador, mas assim, eu sou um cara que eu estudei muito tática, tanto é que os meus comentários são táticos, eu participava das transmissões da Corinthians TV como um comentarista tático, e eu gosto muito de entrar nessa questão. Mas independente do que perguntaram ou não, eu não acho correto, por exemplo, se o Dorival quisesse falar, por exemplo, da carreira da família, teria sido muito melhor atender ao veículo tal. Vamos supor lá, atende a ESPN, aí ele fala da carreira, fala da família, atende o 10º, fala sobre planejamento do futebol. Ó, Dorival, chegou o Caio César, você quer mais um atacante? Como que você vê o Corinthians hoje, taticamente falando? Como que o Corinthians joga com e sem a bola? Entenderam? É isso, cara. Eu sinto falta muito desse tipo de pergunta. Dorival, como que você vê o Caio César? O Caio César, ele vai... É um cara que vai jogar somente no ataque, ele vai ajudar na recomposição, ele tem estilo para isso, e ele mesmo falou isso na coletiva. Eu sinto falta disso. Cross sem diploma fez uma pergunta muito bem mais elaborada e deixou o Dorival sem resposta. Exato. A pergunta do Cross, o Dorival respondeu em 30 segundos, cara. 30 segundos. 40, mais tardar 50. Teve pergunta que ele demorou 5 minutos para responder.